Afinal, o que é a verdade? A verdade andava livre pela terra e todos a estimavam, enquanto que o erro tinha de se esconder para não ser descoberto e condenado. Também nessa altura, a opinião tinha de se vergar a verdade, senão não era admitida na sociedade. No entanto, houve um tempo em que o erro se encontrou com a opinião e os dois fizeram um pacto em que ambos se encobririam um ao outro com a mentira, a paixão e a vontade, para que pudessem ser aceites na terra e andarem livremente sem serem condenados. E assim o erro foi se desculpando com a opinião de cada um, seguindo suas paixões e vontades desregradas, manifestando-as em público, acabando até por condenar a verdade a se guiar pela opinião que estivesse mais na moda onde se vivia. E assim o erro foi se infiltrando cada vez mais na sociedade e mascarou-se de acerto e de novos valores que pareciam bons para toda a gente, pois na diversidade dos pensamentos e ações é que todos poderiam ser felizes, movidos cada qual por sua vontade. A verdade, ainda querendo fazer valer o seu poder sobre a terra, foi então encontrar-se com a ciência e a racionalidade, e usando destas fez ver à humanidade que haviam regras a seguir, até mesmo na natureza e nos factos da realidade, e que o erro não poderia ser desculpado com a opinião de cada um. E assim, durante algum tempo, a humanidade aceitou que a ciência e a racionalidade regessem suas leis, mas o erro, que já tinha feito muitos filhos entre a humanidade, não queria domar suas paixões e vontades, pois queriam ser livres dos preconceitos da razão. Então, lentamente, o erro foi falando com a ciência para que ela não estudasse tão profundamente os factos, pois nestes tempos modernos o tempo passa rápido e, com tanto entretenimento à disposição, pouco tempo pode ser dado à reflexão. E como as experiências científicas eram morosas nas suas decisões sobre o que era bom e o que era mau, o tempo de espera e discernimento foram expulsos da ciência, pois a humanidade precisava de rápidos resultados para os seus males e já estava enervada por tanto aguardar por respostas a todas as questões que o erro lhe apresentava. Então o lucro e a oportunidade resolveram dar dinheiro e instalações seguras à ciência, onde ela pudesse criar as curas e as novas descobertas, libertas do preconceito do tempo, que as fazia esperar demais por resultados credíveis e seguros. Bastava que o efeito fosse fácil de observar, com a propaganda que depois se fizesse na mídia para que todos acreditassem, e assim a ciência casou-se com um salário promissor, enquanto o lucro aproveitava-se desta situação com a oportunidade do momento, sem se importar se isso mais tarde seria mau ou bom no futuro. Quando o futuro chegou mais depressa que o esperado e perguntou à humanidade o que tinham feito ao passado e por que já não ouviam a voz da experiência, em vez de atropelar o tempo com a pressa de saber e resolver sem pensar. E os factos caíam por todos os lados a mostrar que o erro e a sua opinião inundava a terra com doenças, guerras, mortes e catástrofes. A opinião de cada um, sem regra e sem fundamento, dando ao erro o mesmo valor que se dá à verdade, aprisionava a terra no caos das suas ideias, sem fundamentos históricos e científicos. Os filhos do erro, porém, como não queriam se vergar a verdade, continuaram a contar as suas histórias e as gritavam sem se importar com o caos que se abatia sobre a terra. Ainda mais veio o orgulho, com as suas plumas de modernidade, e não admitia que tinha sido enganado, ou que se enganara, pois afinal vivia entre a geração mais evoluída de sempre, e nunca a sociedade deu tantas comodidades e liberdades como esta. E para que se mantivesse salvaguardado o erro com roupas de verdade, já ninguém queria saber onde a verdade estava, para não se envergonharem perante as gerações passadas. E se desculpavam a gritar:
Afinal, que é a verdade?